Olá, amigos. Vamos à nossa videonada de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 6 de maio. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. O procedimento é bem simples. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo, mais especificamente aqui nessa imagem, inscreva-se. Basta você passar o cursor em cima dela e na sequência vai aparecer a opção para você clicar em se inscrever gratuitamente no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem para você, na parte inferior do vídeo tem aí também o botão de se inscrever no canal. E para você receber as recomendações de compra e venda, que eu vou até comentar nessa videoanálise, as recomendações de swing trade, as carteiras de ações semanal, mensal, e também informações relevantes durante o pregão, vídeos, números principais de resistência e suporte do índice do dólar, tudo isso no seu celular, no seu desktop. É só você instalar o aplicativo DV Invest no seu celular, seja iOS ou Android. O link de acesso direto ao aplicativo está aqui na descrição desse vídeo, tanto para a loja da Apple, como também para a loja do Google, na Play Store. Ibovespa no dia de hoje está dentro do leilão de fechamento, mas apresentando aqui uma queda de 0,3%. Além do Ibov, vou falar dos futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, JBSS 3, NTCO 3, MGLU 3, SUSB 3, BBDC 4 e BTOW 3. Então são os ativos que eu vou abordar nesta videoanálise. E antes de mais nada, se ela for útil para você no decorrer dela, se for útil em termos de aprendizado, em termos de leitura de mercado, enfim, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. Ibovespa, então, leve queda, estabilidade, menos 0,3%, segue aqui basicamente ficando mais indefinido, a média móvel já vai ficando ali flat, né, que é algo horizontal, que é aí representando essa indefinição. Então, superação da máxima de hoje traz uma sinalização positiva? Traz. Nada tão relevante no primeiro momento, enquanto não tiver um fechamento um pouco mais forte aqui para cima dessa região que já virou um patamar mais relevante de resistência. Região aí na faixa dos 80.700 até um patamar de 81 mil pontos. Zona de resistência imediata para o Ibovespa e o suporte principal na casa ali dos 77.800 a 77.700. Então, enquanto estiver aqui travado nessa região, entre essa região aqui, segue um cenário de bastante indefinição. Seguindo para os futuros, mini índice, lembrando aí sempre do joinha. O mini índice aqui com a queda de 1,3% nesse momento, está entrando aí na última hora de pregão. Perdeu a mínima do pregão anterior, mas segue também ali, ó, a média. Já ficando de lado, aqui travado em cima dessa zona de resistência, suporte também, igual o Ibov, né? Suporte aqui um pouquinho mais para baixo. Mas de maneira geral, vamos lá para o gráfico intraday. Nós temos aqui o G60 dentro basicamente de uma tendênciazinha de baixa. Tentou subir de maneira fraca, bateu na zona de resistência, abriu caindo o próximo pregão, ou mesmo essa última hora de pregão já perdeu essa mínima aqui, o próximo pregão já abre confirmando isso aqui para baixo, ou seja, abriu caindo, vindo para baixo dessa região aí dos 79,070, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Caso o mini índice abra subindo, volte para cima dessa região aqui, volte para cima desse patamar. Que patamar é esse? Para cima dos 79.660. E passe a proporcionar sinalização de alta acima desse nível, preferencialmente, fundo ascendente, pivô de alta ou outra sinalização de alta que você utiliza para fazer as operações de day trade, mas preferencialmente acima dos 79.660, aumenta a chance de se ter uma boa relação risco-ganho na operação, de ter uma chance maior de sucesso na operação. Então seria isso aí um alinhamento para um próximo pregão, logicamente amanhã às 10h45, quase que na segunda hora, no início da terceira hora de pregão dos futuros, eu entro falando novamente sobre o mini índice no mini dólar. E por falar no mini dólar, 2,3% de alta. Alta expressiva, o dólar que vinha aqui para gerar um topo descendente, já reverteu completamente a sinalização, estendeu seu movimento de subida, segue forte para cima, candle cheio, que representa força por parte dos compradores, resistência agora na faixa dos 5.728,5 e 5.751. São as resistências mais próximas para o mini dólar no momento. Indo para o gráfico intraday, nós temos aqui o dólar que tinha gerado um topo aqui para baixo, se gerasse algum recuo, gerasse sinalização para cima, focava em compra, abriu para cima dos 600, 5,600, foca em buscar a operação de compra, fundo ascendente, pivô de alto, gráfico de 10 ou de 5 minutos. Passou várias horas desse jeito aqui.
Ameaçou cair, mas já voltou aqui para cima. Como a correção aqui foi pequena, no preço e no tempo, eu não exigiria tanto para cima desse movimento de alta. Ou seja, se o pregão amanhã abrir subindo, batendo ali nas resistências, pode até superar a máxima que já atingiu o dólar aí no ano, que é justamente da região ali por volta dos 5,751, abriu e superou essa região, gerou sinalização de baixa no G60 ou no G30, focaria em buscar a operação de venda, topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos, principalmente topo descendente. Abriu caindo, veio aqui para baixo, também daria para avaliar a operação de venda de topo descendente abaixo dos 5.699,5, enfim, abaixo dos 5.700. Gráfico de 10 minutos seria basicamente aqui 5.700, está por aqui assim, seria voltar para baixo desse topo aqui, e gerar topo descendente abaixo dos 5.700 preferencialmente. Então, essa seria a alternativa, tentando pegar um movimento de baixo para esse nível aqui e depois abaixo desse nível também seria interessante para ponta vendedora no dólar. E, logicamente, quanto mais tiver acima a sinalização de topo no G60 ou no G30, foco em buscar a operação de venda. Enquanto tiver aqui e gerando sinalização de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou no de 5 minutos, ou seja, está subindo, recuou, gerou sinalização de alta acima dessa região da média, do topo anterior ali, que o ponto mais baixo ali na faixa dos 5.704, ficaria mais para se buscar a operação de compra, mantendo aí seu cenário mais positivo no dólar. E ficar atento nas zonas de resistência aí que eu já comentei. Seguindo agora para as ações. Nas ações a gente tem aqui PTR4, que terminou o pregão de hoje com queda de 3,01%, segue ele brigando nesse patamar de resistência, é uma dificuldade tremenda nessa região, entrada de pressão vendedora e ruim operacionalmente a Petro, falando para mim, em termos de swing trade, para mim a metodologia não está muito legal. Então o papel aí, sinal de baixa, vindo para um fechamento aí que não saiu ainda do leilão, está em 17,38 aqui o suporte do gap, está em 17,40, vamos dar uma olhada aqui no leilão dela, como é que está, 17,28, o leilão está jogando mais para baixo ainda. Então, dentro do que está acontecendo aqui na PETR4, fica ali uma expectativa de ter algo mais para baixo. Se vier aqui um pouquinho mais fraco, depois gerar um novo sinal de alta, já começo a avaliar, a buscar essa entrada na ponta compradora. Mas teria que concluir, ó, fechou em 17,28 com queda de 3,68%. Então, se vier um pouquinho mais para baixo e gerar um sinal de alta na sequência, ou no fechamento dessa semana, ou no início da próxima semana, eu me interesso mais para swing trade. Nesse momento não encaixa para minha entrada. A alternativa que teria aqui de compra sem olhar para uma questão de fundo seria abre subindo forte e romper essas máximas aqui. Aí seria uma das alternativas de arriscar a compra com stop abaixo da mínima do candle que gerar esse rompimento. Vale 3 no dia de hoje apresentando aqui uma alta, apresentou uma alta de 1,44% e segue na zica ali, travada em cima das médias, as médias laterais. Mas independente das médias, é a questão da tendência mesmo, né? Que na hora que define a tendência para cima, já volta aqui para baixo, aí fica aqui, tenta gerar sinal de alta, está travada na resistência do gap de baixo em 44,86. Então, não consigo visualizar a operação de compra nesse papel ainda. Até avaliaria a possibilidade de trabalhar numa venda se perdesse essa região aqui, gerar um pequeno pivôzinho de baixo no gráfico de menor periodicidade. Seria uma das alternativas. Mas, enfim, ruim nesse momento a Vale 3 para se buscar operações de swing trade dentro dos critérios que eu gosto de executar. Um papel muito em cima dessa zona de resistência do gráfico semanal. Está difícil para mim, por enquanto. Quando eu falo está difícil, é para mim, não é necessariamente para você que pode usar outra estratégia. Mas para mim a metodologia não está fácil de buscar a compra. E aí quando não está fácil, fica de fora, sem mistério. JBSS3, recomendação de compra no pregão de hoje, na superação da máxima do pregão anterior. Então a entrada foi executada, estamos comprados no papel e ela fechou abaixo do nosso preço de entrada. Fechou aqui em 23,08 com alta de 1,41%. Qual que é o motivo dessa ação? Quem assistiu a análise especial de JBSS3 sabe qual é o motivo. Quem estava ontem também na nossa live exclusiva para os alunos do curso Invista Melhor, que aqui embaixo tem um link para a página do curso, tende a ocorrer uma nova turma do curso apenas no final desse mês ou início de junho. Então, quem tiver interesse, se cadastra ali na página do curso, na lista VIP, para você ser informado o mais breve possível desse curso. Então, aqui nós temos a JBSS3 com a compra executada, passando os dados dessa compra, 23,39 pontos de entrada, está abaixo, a 23,08.
Stop em R$ 22,31, risco de 4,62%, alocando 11% do capital total nessa operação e buscando um objetivo na faixa dos 25,55. Depois temos aqui NTCO3, recomendação de compra no pregão de hoje. Terminou dando uma subida aqui no leilão de fechamento, puxaram para cima. Recomendação de compra, executou a entrada, deu uma estilingada, foi lá em cima dos 36,66, voltou praticamente para o preço de entrada de novo, aí agora volta para cima. Enfim, o papel fechou aí em boa alta de 5,74%. E é um papel, inclusive, que eu coloquei na carteira nessa semana, na carteira semanal. Desculpa, coloquei nesse mês na carteira perspectiva, na carteira mensal. Então a ação segue forte para cima. Vamos ver se ela consegue gerar esse pivô de alta e ganhar força aí para cima. Stop da operação ficando em 33,60. Passando os dados dessa entrada, que foi enviada basicamente ali muito próximo das 16 horas, que é uma das janelas de possível envio de compra e venda que eu passo, fechamento na última hora de pregão, e a outra janela das 10 até ali meio-dia e 30 no máximo, já a tendência de passar alguma recomendação também. Não necessariamente que todo pregão vai ter recomendação, sempre que encaixar dentro dos critérios que eu estabeleço, que eu tenho da minha metodologia, né, que tem algumas estratégias envolvidas. Então, no caso aqui da NTCO3, da Natura, a entrada dela 36,01, por volta de 36,01. Quando eu falo por volta é porque ninguém consegue executar todo mundo no mesmo preço. Então, uns vão executar mais acima, às vezes vão executar mais abaixo, como aconteceu no pregão de ontem com o SUS-B3. Então, o stop dessa operação 33,60, como eu já tinha falado, abaixo da mínima do pregão de hoje. Risco da operação, que é o tamanho do stop dessa operação, 6,69%, alocando 7% do capital total e buscando um objetivo lá por volta dos R$ 40,83. Depois disso, vamos falar aqui de Magazine Luiza. Esqueci de colocar o ajuste aqui de volta, aí o Profit dá essa bagunçada no gráfico, beleza? Mas aqui a gente tem Magazine Luiza com uma alta forte no pregão de hoje, 9,86%. Bom, né? Porque no pregão passado a gente está comprado, no pregão passado fechou mal, mas eu já tinha falado que eu não iria sair no pregão de hoje. Aguardaria o pregão de hoje para definir o stop dessa operação abaixo da mínima do pregão de hoje, independente se fosse uma mínima aqui para baixo. Então esse stop já foi reposicionado abaixo da mínima de hoje, em 52,01, já é um stop de proteção. O que isso significa, Dalton? Significa se o papel, logicamente, não abrir com gap de baixo, se houver um retorno do preço, bater aqui, a saída dessa operação ainda com leve lucro, não sair mais perdendo dessa operação. O objetivo dela chegou próximo no pregão de hoje, bateu em 56,08, mas eu ainda avalio, como ela já fez um recuo e pode romper a máxima de hoje, avalio a chance de poder ter algo mais para cima. Só que ela está entrando numa região mais, vamos dizer assim, mais perigosa, né? Onde tende a entrar pressão vendedora. Desde a região do gap ali, que começou já em 55,40, conseguiu bater aqui e perder um pouco de força nessa região. Depois tem 56,45. E aí vem a região mais pesada mesmo de resistência, que é mais ali para cima dos 58, 58,22. Então seria o outro nível de resistência desse papel. Mas enfim, ativo que eu vou avaliar ali de perto, a abertura do próximo pregão, ver se dá a chance de trabalhar com um objetivo um pouquinho mais acima, tentando pegar a melhor relação risco-retorno. SUS-B3, seguimos posicionados também na Suzano. Fechou o pregão de hoje com alta de 0,65%, manteve-se acima do rompimento, que é algo bom, né? Se fechasse hoje é para baixo do topo anterior e reposicionaria esse stop aqui. Então, por enquanto, ainda não tem uma mudança de stop na operação. Eu contabilizei aqui que a correção aconteceu nesses 4 pregões, que a minha entrada e início de movimento tenha sido esse candle aqui. Então, vou aguardar pelo menos mais um pregão para definir um reposicionamento de stop nessa operação, assim como eu fiz na MGLU 3. Bradesco, BBDC4, queda aí de 2,08%, ativo segue vindo por um movimento para baixo, gerou ali uma tentativa de fundo. Para quem entrou comprando um fundo aqui ascendente sem tendência indefinida, acionou o stop no pregão de hoje na perda dessa mínima, seria um dos pontos de stop. E dentro do que está acontecendo aqui ainda não consigo visualizar uma compra, mas se o papel ficar patinando aqui assim, bem devagarzinho, um movimento de queda em cima dessa região de suporte, gerar uma sinalização de alta, é uma das possibilidades que eu posso buscar como compra, desde que não tenha ativos mais interessantes que BBDC4 para buscar uma compra. Quanto mais alinhado para cima, melhor na minha perspectiva, na minha avaliação.
Então, o Bradesco, nesse momento, com um viés de baixa, semanal trabalhando dentro de um movimento de queda, dentro de uma tendência de baixa e gráfico diário dentro de uma tendência indefinida, mas com viés de baixa, porque está prazo acima ali no gráfico semanal, principalmente, em tendência ainda de baixa. Olhando agora só para mencionar os suportes principais, 17,82, abaixo disso 17,18. Tem uma região ali 17,45 antes dos 17,18. E aqui nessa mínima já seria R$ 16,55. São os suportes mais próximos aí, principalmente olhando para as mínimas, suportes mais próximos para BBDC4. Por último aqui vamos falar de BTOW3, B2W, que teve um pregão excepcional hoje, em 19,3%. O setor como um todo, né? O setor está mais forte, tem um setor que também está dentro da carteira perspectiva, está dentro da carteira exponencial. Setor que eu digo é do varejo aí online, tem loja física também, mas no caso do B2W, principalmente online, B2W, você tem BTOW3, B2W, você tem Magazine Luiza, MGLU3, você tem Via Varejo, VVR3 e você tem Lame 4, lojas americanas. Então, ativos aí que estão bem para cima. Baita pivô de alta aqui, rompeu essa máxima e ganhou muita força, fechando aí em alta de 19,13%. Ativo totalmente alinhado para cima. Só para se ter uma ideia, gráfico mensal desse ativo, no mês passado, essa ação conseguiu já superar a máxima do ano, ou seja, adeus crise, né? Tipo, a crise com fevereiro caiu, março aí veio a pancada da crise do Covid-19 e aí a gente vê agora o papel já lá em cima. E aí entra aquela questão que eu costumo falar aqui diariamente no Radar do Mercado, nas lives que eu tenho exclusivas com os alunos também, que eu prefiro muito mais os ativos mais resilientes, os ativos que estão mais fortes do que o Ibovespa para você trabalhar. Ou tem carteira de prazo maior, ou buscar operações de médio prazo, de curto prazo, busco mais esses papéis. Que inclusive ficam ali no GPS da tendência que eu divulgo aqui semanalmente dentro do aplicativo DV Invest. Que é, não vou querer BTOW3 não, eu vou comprar esse AL3 que está lá embaixo, né, que é um ativo que está atrasado, que está barato. Olha, eu não vou muito nessa linha não, mas tudo é uma questão de perfil, tudo é uma questão da gente avaliar o resultado final das coisas, não importa qual que você usa, se você usa análise técnica, se na análise técnica você usa todos os indicadores possíveis, ou eu uso um, ou você usa outro, se você usa análise fundamentalista, não tem nenhuma melhor do que a outra. O mais importante é o seguinte, o que você usa gerar resultado com o passar do tempo, isso é o mais importante para qualquer um. Se é análise fundamentalista, análise técnica, eu jamais vou estar aqui para defender o que eu faço como sendo o melhor, de forma alguma. É o que funciona para mim e o importante é funcionar também para você o que você utiliza. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha. Lembrando só em relação a BTOW3, para quem está comprado no papel pelo gráfico diário, colocaria o stop primeiramente abaixo da mínima de hoje. Aguardaria ou realizar uma parte do lucro da operação, mas dá para evoluir o stop após o próximo pregão, colocar acima, logo abaixo da mínima do próximo pregão. Tentar conduzir aí. É basicamente uma condução que eu estou fazendo em cima da MGLU3. Grande abraço e até o próximo pregão.